Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Setembro chegou e junto com ele o Setembro Amarelo, essa campanha que a gente faz aí nesses 10 anos de F5. Campanha essa que começou em 2014, através da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e do Centro de Valorização à Vida. O mês inteiro de setembro é dedicado a esse tema, falar da prevenção ao suicídio. E esse ano nós inovamos e, é claro, estamos trazendo especialistas aqui de Conchal e outros de outras regiões aí do estado para poder estar falando sobre esse tema que é muito delicado. Existem alguns veículos de comunicação que se restringem a falar de suicídio, mas existe a forma correta de falar sobre o assunto. E é essa proposta que nós oferecemos a você. E hoje nós estamos aqui com a Tatiana, ela que é assistente social e atende no CAPES em Conchal, com quem nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, Jean. Tatiana, já vamos começar a primeira pergunta. O porquê que hoje, antigamente não, mas hoje é importante falar sobre o tema? Então, não significa que antigamente não existia, né, o suicídio, não existia sofrimento mental, mas principalmente o advento da internet, da tecnologia, as pessoas hoje elas têm mais acesso a informações, mais acesso a conteúdos. Então é muito importante, através desses meios principalmente, a gente falar a respeito do sofrimento mental, a respeito da importância da gente conversar dos sentimentos, daquilo que a gente está sentindo. Para quê? Para a gente poder divulgar informações de como prevenir chegar nessa parte do suicídio. As redes sociais, você vê como assistente social, a experiência que você tem dentro do CAPES, de tantas pessoas que vocês atendem lá. As redes sociais, vocês veem como um fator positivo ou negativo, essa avalanche de informação ou desinformação que a rede social traz ao público? Olha, dos dois. Ela pode tanto favorecer, depende de como ela está sendo utilizada. Ela pode tanto favorecer quanto ela pode prejudicar. Porque a pessoa, quando está passando por um processo de sofrimento mental, ela pode ir até essas redes sociais, buscar uma forma de auxílio, de ajuda e encontrar essas desinformações que você falou. E isso acabar, ao invés de ajudar, piorar o quadro dela. Então o negócio não é se omitir, é falar com responsabilidade. É isso. Diz uma coisa, quais são os principais fatores de riscos associados ao suicídio? Os principais fatores de risco que a gente tem é quando a gente tem um quadro depressivo inicial. Esse quadro depressivo ele pode ser influenciado por fator de vida, às vezes um luto que a pessoa vivenciou e não elaborou, né? O fator também da ansiedade, né? E aí a pessoa está ansiosa, ela vive naquele dinamismo que a gente tem hoje em dia e não respira, sabe? Ela vai tocando tudo no automático. Então, aquilo ali vai gerando dentro dela, né? A pessoa ela vai começando a entrar num quadro que de início às vezes ela não percebe. Mas quando vai ver, vai agravando, e aí isso vem aparecendo através do sono mal dormido, as noites mal dormidas, ou aquele sono pesado que parece que passa um trator em cima dela, né? E ali vai gerando uma irritabilidade, às vezes um desânimo, uma procrastinação, ela tem planos, tem sonho, mas não consegue ir adiante. Então, às vezes ela vai buscar saídas para aquilo ali, eu preciso, né? Deixar de sentir isso que eu estou sentindo, que ela culmina numa dor. Então ela às vezes vai para outras situações que são mais arriscadas ainda, como o uso do álcool, o uso do entorpecente, né, o vício nos jogos, principalmente nos jogos virtuais, nos jogos, né, de apostas. E isso tudo são fatores de risco, né? O estilo de vida dela, né? Às vezes, através do tabagismo, ela entra num ponto tão crucial da ansiedade, né? O que vai para o lado ansioso, que vai fumando um cigarro atrás do outro e não percebe. Então, estilo de vida, né? O tipo as formas que ela tem de ocupar a cabeça dela, o cotidiano dela, tudo são fatores de risco. Certo.
a depressão ela está associada diretamente ao suicídio. Tem outros fatores? A depressão, como eu falei, a ansiedade, né? A pessoa ela tem aquele sonho, ou às vezes a vontade de mudança de vida, de algo significativo, né? E aquilo não acontece, então ela fica ansiosa. E aquela coisa de querer, né? Sempre mais e não conseguir, e gera frustração. A frustração em si pode gerar um desânimo, porque quanto mais eu luto, menos as coisas acontecem na minha vida. Por mais que eu tente, eu não consigo alcançar aquilo que eu quero. E aí aquilo, né, vai gerando aquela frustração, aquele sentimento de tristeza, ela parte de um plano ansioso para um plano depressivo. Aquela ápice do que ela queria já vai descendo, porque vem a frustração, daí gera o quadro depressivo, né? E às vezes fatores que não é só na fase adulta, a situação começa lá atrás, né? Numa frustração de infância, uma falta de afetividade, também tem fatores como o término de relacionamento, não só amoroso, como de amizade, o luto, como eu falei, lidar com a perda do outro. Então, ela gera às vezes está no ápice da ansiedade, da euforia, e aquilo, quando não acontece, gera frustração e ela vai desanimando da vida. E aí, de início, às vezes, ela não percebe, né? Só que aí ela eu sinto saudade de quem eu era. E aí aquilo ali vai indo até ela não consegue falar sobre os sentimentos, ela vai tocando a vida, né? Assim, não, mas eu tenho que estar bem, eu estou bem. Eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que dar conta da minha casa, eu tenho que dar conta do meu trabalho, e vai fazendo as coisas no automático. Não fala sobre os sentimentos, não tem força, às vezes, ou nem tem consciência de pedir ajuda. Então, aí que está acho que o X da questão, né? Como que a pessoa ela consegue identificar os sinais de alertas. Uma coisa é ela identificar, né? Outra coisa é ela buscar ajuda. Para ela buscar ajuda, ela tem que identificar. E a pessoa em depressão, ela vai ter essa dificuldade de se autopoliciar e conseguir identificar. Como que a pessoa chega nisso? Então, para ela chegar, ela está num quadro depressivo e ela precisa de ajuda. Às vezes, se ela tem um amigo, um familiar, que pode observar ela nesse quadro, olha, eu acho que o fulano não é mais quem ele era. Essa pessoa, ela pode ter essa ponte. Também temos, né, as áreas que passam agentes de saúde, e às vezes o agente de saúde perceber assim, olha, eu tô achando que ele está muito isolado, aquela pessoa está muito triste, está muito diferente do que ela era, ou às vezes nem do que ela já vive aquele quadro, né, recorrente e agravou mais ainda. Então é uma forma que tem também, através de outras pessoas, né, a ajuda a chegar até aquela pessoa. Então é mais comum outras pessoas conseguirem identificar e ajudar o paciente, digamos assim, a buscar essa ajuda ou se tratar. Dependendo do grau que ele tiver, às vezes ele já não consegue mais se enxergar, né? Ele leva aquilo numa naturalização que ele não enxerga que aquilo ali não está como deveria estar, né? E sim, através de outras pessoas é um ponto principal também. E quando isso parte de uma família que está toda inteirinha conturbada, como é que vocês, no caso do CAPS, conseguem chegar nisso? Então, porque assim, dentro de uma família, vamos dizer, tem 5 pessoas dentro da mesma casa, 3 adolescentes que, né, com adolescentes, infelizmente, é até ruim dizer isso, mas hoje comum, o que não deveria, droga, noitada, todo aquele tipo de coisa, o pai que bate na mãe, aquele negócio todo, ou seja, todo mundo ali já tem um quadro. Sim. De alguns problemas de sofrimento. Como que alguém vai identificar eles? Como que vocês fazem isso, nesse sentido? Por exemplo, às vezes antes de chegar até o CAPS, a situação, ela vai passar por uma rede fora, né? Então, é o que a gente chama, né, da rede de atenção psicossocial. E muitas das vezes essa rede, ela pode ser, né, através de um postinho, porque essa família, por exemplo, ela vai até um postinho. E às vezes lá com a agente de saúde, com a recepcionista, com a enfermeira,
ela pode soltar uma fala, olha, não dá, eu não consigo mais, eu estou estressada, eu não aguento mais, né? E através de uma simples conversa, aquele profissional que vai ouvir, ou o agente de saúde vai até a casa. Aí, olha, eu vim saber por um outro motivo, sobre a vacinação, por exemplo. E aí, como a senhora está? Como o senhor está? Aí aquela família, aquele pai, aquela mãe vai falar algo que a pessoa possa estar assim, atinar. Olha, não está legal. E aí, essa rede, né, de atenção, ela pode transmitir isso para nós. E aí entra o trabalho do CAPS. Através do quê? Você pode fazer uma visita domiciliar? A gente faz a visita domiciliar e vai lá verificar o que aquela família está apresentando. Ou até mesmo, quando já chega às vezes no ápice, vai ao hospital. E aí lá já é urgência e emergência, mas o hospital também faz essa ponte com o CAPS, que aciona a gente, olha, chegou um caso assim, de tentativa e tudo, entra em contato com a equipe, aí a equipe faz essa ponte para essa pessoa chegar até nós, para a gente prestar o atendimento, o acolhimento, passar em consulta com a psiquiatra. E às vezes não vai só no serviço de saúde, né, como o hospital e o PSF, na comunidade. Na comunidade. Às vezes alguém dessa família vai a uma missa, aí vai conversar com um vizinho. Você tá bem? Ah, hoje não estou muito bem, não. Ou aquela pessoa que vai à missa. Quando o fofoqueiro faz o bem. Isso! Quando o vizinho fofoqueiro faz o bem. Isso! Ou então, olha, eu tô sentindo falta da fulana aqui, já tem 3 domingos que eu não vejo ela aqui, né? O que será que aconteceu? Uma curiosidade que pode gerar, às vezes, um salvamento, né? Atinar para algo. Aí, às vezes, numa igreja, num lugar que ela frequenta, ao barzinho. Olha, eu não tô vendo fulano aqui no bar, já tem uns dias. Aquela pessoa que é recorrente de às vezes, frequentar um barzinho, um restaurante. Então, tem meios que podem se chegar até o CAPS, né? E a gente fazer essa intervenção. Interessante. Já aconteceu alguma vez de vocês terem que fazer algum atendimento e descobrir que o paciente, ele só queria paz? Eu vou dar um exemplo, tá? Uhum. Daqui a pouco o pessoal já está precisando de tratamento. Ué, por que não? Vai que ela termina essa entrevista e fala, olha, você precisa passar por lá. Ninguém sabe, né? Porque, por exemplo, minha filha fala muito isso pra mim, você deve estar depressivo, não é possível. Existem momentos no mês, tá? A gente que trabalha 24 horas por dia, às vezes a gente tá dormindo 3 horas da madrugada, tem gente ligando que aconteceu alguma coisa e a gente vai lá. Seja para nós aqui do F5 ou para outros veículos que a gente atende também, né? Mas chega um período, né, nesse mês, que sei lá, é o cansaço, o estresse, eu quero paz. Eu pego meus telefones, eu coloco lá no cantinho e eu fico lá 2 dias, 3 dias hibernado que nem urso. Sim. E eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero saber de nada. Sim. E depois desses 2 ou 3 dias eu levanto e toco a vida a mesma coisa. Já aconteceu alguma coisa de alguém confundir? Já, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa ela chega lá, já chegou, seja a busca, a própria pessoa buscar, ou às vezes alguém trazer, né? Olha, eu acho que a pessoa ela não quer mais viver. Não, ela só está com um cansaço momentâneo, né? A fadiga, aquele cansaço já aconteceu várias vezes, né? De chegar e, não, vai pro CAPS, não, vai grave, e não é, a pessoa só quer isso, hibernar, ela quer um pouco de paz para a cabeça. E às vezes ali um rearranjo familiar, por exemplo, as mães que às vezes têm aquele cuidado, né, com os filhos, as demandas dos filhos, e levar para a escola, e aí ela tem o trabalho do lar, e aí ela cansa. Eu quero jogar tudo pro lado, e não quer, não. Aquilo ela está sentindo ali na hora, mas não significa que é um estado depressivo. Ela está ali com aquela dor, aquele sofrimento, mas às vezes uma conversa já alivia, ou às vezes o silêncio, porque muitas das vezes... O silêncio é muito bom. Ela não quer mais barulho. A pessoa não quer mais o barulho, porque o barulho cansou. Né? A gente que anda nessa dinâmica de vida, de trabalho, casa, às vezes um curso, e etc., né? A dinâmica da vida cansa. É muito comum. E a gente tem que estar atento. Por isso, o olhar o outro é fácil.
né? É muito fácil eu dizer, nossa, Jean, gostei dessa camisa, hein? Bonita. E você, vendo com a sua né? Né? E você dizer assim, olha, eu gostei, né, da sua blusa também. Ah, eu não acho não. E a gente ter a autocrítica é muito fácil, mas o se enxergar com carinho e com amor é difícil. Né? Dizer, nossa, já você gostou? A minha blusa é bonita, minha calça é bonita mesmo. Sabe, a gente se autovalorizar, fazer isso. Às vezes a gente espera muito do outro. Poxa, eu elogiei a camisa do Jean, mas ele não falou nada da minha blusa. Minha blusa é nova, tão bonita, né? E aí a gente espera muito do outro. E aí é isso que a gente tem que tentar trabalhar. Por isso é importante a divulgação de informação, de escuta. Por quê? A pessoa, ela aprende com os profissionais, principalmente na terapia, com os psicólogos, a se enxergar, analisar, se autoanalisar, né? Ver quem ela é, entender. A gente se entender é muito difícil, né? É algo assim que dá trabalho, e traz implicações, e isso também traz sofrimento, porque às vezes a gente não quer, ó, não. E vai tocando, né? Não quero. Mas, para entender assim, não, eu naquele dia, eu não queria, né, dar fim a nada, não. Eu só estava ali estressada, tô cansada da rotina. Eu só queria que alguém me ouvisse, eu queria... Paz. Isso, eu queria só um momento de silêncio. Só. Né? Diz uma coisa, com certeza muito tempo de profissão, né? E pela forma de você falar, dá para ver que tem muita experiência também. É claro que todos os casos que vocês recebem, que vocês conseguem vencer, que vocês conseguem trazer resultado para o paciente, é sempre um orgulho, é sempre uma vitória, mas sempre tem aquele que marcou, falar, esse aqui foi aquele que me conduziu, que a gente vai trabalhar mais para conseguir. Sem precisar citar nomes, obviamente, né? Mas qual foi a experiência que mais impactou você como assistente social? Olha, ao longo desse tempo, né? Quantos anos? Agora eu vou fazer em outubro 6 anos no CAPS. 6 anos atuando na saúde mental e no CAPS, né? Agora em outubro 6 anos e agora eu também estou no núcleo de apoio e reabilitação em autismo infantil na APAE há 1 ano. Então, a gente vai vendo histórias de vida, né? Vai aprendendo, vai também acrescentando e tem casos que realmente chamam a atenção. No CAPS teve um caso, né, que a gente acompanhou no início, porque às vezes as pessoas buscam bastante o CAPS para internar, né? Tem que tratar o psiquiátrico, então tem que internar. E nem sempre as pessoas entendem essa questão da internação como apenas um mecanismo de tirar ela daquele risco. Né? Ela vai sair daquele risco, mas ela não vai passar o resto da vida dela lá, no hospital psiquiátrico, ou seja o que for. E aí teve um caso, né, que chamou bastante atenção, que foi um desses que foi para internação psiquiátrica e que a gente não sabia como ia ser esse resultado. Já era um senhor, ele estava praticamente em situação de rua, numa vulnerabilidade enorme, né? E eu, enquanto assistente social, não tenho como não ver, né, essa questão da vulnerabilidade. Então, olhando para a parte social dele, seria impossível, assim, né? Seria um caso assim, vai para internar, mas vai voltar para as mesmas condições. Não, ele conseguiu dar a volta por cima. Ele conseguiu ir para a internação, fez daquele processo dele ali um momento de reerguer. Ele saiu dali da internação, deu continuidade conosco no CAPS, participou por muito tempo conosco nas oficinas. Eu também consegui fazer o pedido de aposentadoria dele, ele ficou super feliz, ou seja, acrescentou a renda dele financeira, né? E dali, hoje ele está numa estabilização, né? Que foi um caso de etilismo, né? E ele está estável. Então, é um dos casos que mais me chama a atenção, que realmente quando a pessoa está nessa parte, né, do uso abusivo de álcool, entorpecente, parece impossível. E é uma demanda muito grande. E esse caso não. Ele já sendo um senhor, ele conseguiu estabilizar. Hoje ele cuida da família dele, né? Ele já não frequenta as oficinas no CAPS com a frequência, mas sempre vai lá, cumprimenta a gente, do tipo, eu tô bem, viu? E é muito bacana. Então foi um caso que me chamou muita atenção. Perfeito. Onde, como, quando
que as pessoas podem procurar quando elas conseguem, tá? O CAPS, ok? Mas de que forma que ela deve agir? Porque eu acho que o primeiro problema que a pessoa tem, tá? É o auto-preconceito, de ir até o local, de chegar lá e se identificar, eu acho que eu tenho um problema, alguma coisa desse tipo. Como que acontece isso? Então, aquela velha história, né? Às vezes as pessoas ainda olham o CAPS como aquilo ali é lugar de louco, não vou ali, né? Não, eu não as tô pessoas louca. veem assim, sim. Né? Eu não tô louca, não vou ali, né? E por si só, achar assim, não preciso disso, imagina, eu não tô nesse nível. Mas às vezes a pessoa, ela realmente, ela não tá num transtorno mental grave, né? Porque o CAPS, ele concentra, né? O atendimento concentra, mas não significa que ele só faz o atendimento a transtornos mentais severos, né? E o álcool e a droga. Só que a gente é um serviço porta aberta, né? Então, ou seja, a pessoa ela vem até nós, independente se ela está ainda no estágio inicial de um quadro depressivo, ou no estágio inicial de um quadro ansioso, né? Ou às vezes naquele choro fácil, ela só precisa ser ouvida, a gente está ali de portas abertas. É o serviço porta aberta. Então, se ela não consegue chegar até ali, que é um serviço de porta aberta, porque ela às vezes tem essa visão, ou às vezes ela, mesmo sendo Conchal uma cidade pequena, de tamanho, assim podemos dizer, né? Ela não sabe, né? Às vezes ela mora em um outro bairro, ela nem sabe que existe o CAPS. Já aconteceu de ter pessoa, eu nem sabia que tinha CAPS aqui, já aconteceu. Aí ela às vezes pode ter uma porta, né, um meio de chegar até nós, a ajuda, através dos postinhos, que são os PSFs, né? Porque dentro de cada postinho tem psicólogo. Então, se ela não se sentir à vontade de ir, né, até o CAPS, ela pode tentar, às vezes, conversar com uma enfermeira, chefe no postinho, né, pedir essa ajuda, esse auxílio. Se aquele psicólogo tiver um momento, porque eles também trabalham com as agendas, os agendamentos deles, e às vezes é uma demanda grande, né, e aí ele pode também ser esse intermediário para aquele início. Então, para a pessoa buscar ajuda, ela chegar até nós, tem esses meios também. Às vezes o SEMEC, porque, quem não sabe, o CAPS ele é localizado quase ao lado do SEMEC. Tem né? o SEMEC, tem o postinho de saúde e o CAPS é do lado. Exato. Parque industrial. Então, onde essa demanda vai chegar lá no SEMEC, ela vai passar no especialista lá no SEMEC, hoje eu vou lá no gastro. E às vezes, através do gastro, né, passar num especialista, enfim, ela pode trazer a demanda dela e ser encaminhada para nós, já está bem ali do lado. E às vezes não sozinha, às vezes acionar, conversar com aquele agente de saúde que tem vínculo e o agente encaminhar até nós. Né? Então tem essas formas de chegar. A gente também tem nossas redes sociais, que também são formas que as pessoas... lá a gente tem o Instagram, e tem o Facebook, que é @capsconchal, tudo juntinho. Tá aqui embaixo na tela, pessoal. Tá? @capsconchal. Aí tem o direct, tem o Messenger, a gente... eu gostaria de falar com alguém, né? Estamos ali. Às vezes pode demorar, porque como a gente é um serviço dinâmico, a gente não vai estar ali o tempo todo com a rede social em mãos, frente à dinâmica do trabalho, mas a gente responde. Tem o nosso WhatsApp, também, é um canal, às vezes a pessoa não consegue ir. Lembra de cabeça? Sim, é o mesmo número do nosso telefone fixo, 19-3866-2767. Na tela. Tá? Então são formas que a gente tem das pessoas nos acionarem. Às vezes ela não conseguir ir fisicamente, mas tem esses meios de chegar até nós também. Tatiana, olha que bate-papo gostoso. Eu falei que seria. É um bate-papo mesmo. Eu quero agradecer a presença, mas antes de terminar, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que acham, ou que aquelas que talvez ainda não acham, né, de que precisa de ajuda. Falar um pouquinho aí da campanha aqui que nós estamos iniciando aqui em setembro, lembrando que embora seja setembro, tá, que é o mês que se fala mais sobre esse assunto, a ideia é que se fale sobre isso durante todo o ano, assim como eles fazem, tá? Esse trabalho é feito durante todo o ano, não é feito só em setembro, não. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que nos ouvem, nos assistem. Bom, eu gostaria de dizer a todos, né, agradecer hoje essa oportunidade por estarmos aqui divulgando acerca dessa campanha e também, como ele falou, que não é só no mês de setembro,
né? A gente tem que falar sobre saúde mental todos os dias. Né? Nós, seres humanos, né, estamos vivendo, às vezes, de maneira muito árdua, muito corrida, né? Às vezes é muito comum a gente nem, às vezes, responder a mensagem no WhatsApp na hora, porque está fazendo uma atividade ou outra, para algum amigo, alguma amiga. Às vezes a gente não tem nem tempo para responder ou procurar a pessoa. Enfim, e da mesma maneira que a gente está nessa maneira dinâmica, a gente às vezes deixa o nosso cuidado para depois, né? Então a mensagem que eu quero deixar é: cuide de si, né? Se percebeu, a vida ela é muito rápida, o tempo passa rápido. Então percebeu que tem ali uma situação que você não está administrando sozinho, não deixe de buscar ajuda, de procurar um suporte. Não é vergonha, não é loucura. É uma forma que tem de você sanar aquilo antes de chegar ao ápice de pensar que não tem graça a vida. A vida tem graça. Com luta, com dificuldades, mas a gente junto, às vezes, faz um trabalho melhor do que sozinho. E o trabalho que eu digo é a própria forma de viver. Às vezes a gente não reflete sobre a importância. E é importante a gente falar de saúde mental. Então, se você tem um amigo meu, uma amiga minha que não está bem, não deixe de buscar, às vezes, uma informação, uma orientação. A gente está à disposição da população, tá? Procure por nós, procure nossa ajuda e ajuda profissional. Nós estamos lá para isso, porque às vezes uma pessoa próxima não vai estar preparado, aí vai dizer, é bobeira, isso passa. Mas os profissionais, eles são formados para isso, para poder dar o suporte, para poder dar a base. Então não vamos deixar, né, essa campanha acabar, é muito importante, e vamos falar sobre saúde mental, quebrar esse tabu e ter esse cuidado, bom? Tatiana, obrigado mais uma vez. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O lema da campanha do Setembro Amarelo esse ano é o "Se precisar, peça ajuda". Então você já sabe, ao final desse vídeo você vai ver aí na tela todos os telefones e endereços que você pode pedir ajuda, inclusive de madrugada. Fiquem com Deus e até a próxima.